Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 21. O Salmo de número 21 tem um total de 13 versículos e é um salmo de ação e graça, de louvor, de atitude de gratidão de Davi por uma vitória em específico ou por algumas vitórias que ele acredita ao Deus único e ao Deus verdadeiro. E o texto começa da seguinte forma: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supre das bênçãos de bondade, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Mais uma vez, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos teus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Eu queria destacar apenas nesses 3 versículos duas grandes verdades, duas grandes vertentes que esse texto nos apresenta. Uma delas é muito claro, diz respeito à alegria, porque logo no versículo 1 e no versículo 2 ele declara a alegria, o exultar do coração e a satisfação. Davi estava satisfeito. Mas o que de fato alegra Davi? Sabemos que Davi venceu muitas batalhas, venceu batalhas militares contra os amonitas, contra os filisteus, saiu vencedor da perseguição injusta de Saul, do levante, da rebelião de Absalão, e logicamente em todos esses momentos Davi se sentiu alegre, feliz, como eu e você também. Nos alegramos nas chamadas pequenas conquistas. Um novo emprego, uma promoção, passar no vestibular, a formatura, a compra de um bem, um casamento, o nascimento de um filho. Todos esses motivos de fato merecem a nossa comemoração, merecem a nossa alegria e merece que rendemos graças ou que rendamos graças ao Senhor por cada um deles. Mas Davi diz que a força da alegria dele, o motivo principal da alegria dele, está na força do Senhor. Versículo 1: na tua força o rei se alegra. Ora, quando é que Deus está estabelecendo a sua força nas nossas vidas? Não tenha dúvida, é quando nós cumprimos a sua vontade. Deus não precisa reestabelecer aquilo que já lhe pertence. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a força, toda a majestade. O Senhor é o Deus, o Rei do universo. A força do Senhor nunca esteve em dúvida ou em questão, a não ser na minha vida. Porque Deus não invade a minha mente e o coração, Ele está à porta e bate, e de uma maneira cavalheira, de uma maneira gentil, espere que eu abra a porta para que Ele entre e de fato ceie conosco. A força de Deus na vida de Davi dependia da obediência de Davi. A força de Deus, de maneira plena na minha e na sua vida, depende da obediência. Uma vez que dependemos de Deus, uma vez que nos rendemos aos pés do Senhor, a força de Deus na nossa vida é multiplicada inúmeras vezes. E nisso Davi se alegrou de ver a força de Deus. E ele exultou no quê? Nas batalhas? Sim. Nas conquistas menores? Sim. Mas o texto diz aqui que ele exultou na salvação de Deus. E a salvação, se você ler todo esse texto, você vai perceber que não se limita à salvação de uma ou de outra batalha, porque ele fala de um reino sempre eterno, ele fala de um legado que vai durar por gerações. A única salvação que permanece para sempre é a salvação de Cristo Jesus, o Senhor. E de fato, merece a nossa alegria, de fato, merece a exultação do nosso coração. E aí ele vai dizer que Deus não negou o desejo do seu coração. Pelo contrário, Davi se sente satisfeito, satisfizesse o desejo do coração. Não lhe negastes a súplica dos seus lábios. Ora, quem tem a força na alegria, sua alegria está na força do Senhor. Aquele que depende, que exulta a Deus na sua salvação, quais são os pedidos dos seus lábios?
qual é o desejo do coração, o que de fato satisfaria um homem como Davi, segundo o coração de Deus. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E aqui fica claro que o tesouro de Davi estava na força do Senhor, que o tesouro de Davi estava na salvação do Senhor, que o tesouro de Davi estava na presença do Senhor. E aí a presença do Senhor se tornou plena, porque Davi buscava, e o texto vai dizer no profeta: buscar-me-eis e me achareis. Sim, Jesus no Novo Testamento vai dizer: batei, batei, e abri-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Aquele que busca a presença do Senhor encontra, aquele que deseja de todo o coração a presença de Deus será satisfeito. Eu não sei se nos satisfaremos com outras coisas que também buscamos. Algumas são necessárias, outras não. Algumas são urgentes, outras não, e nós buscamos. Mas o fato é que a presença do Senhor está disponível a todo aquele que clamar, a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, a presença de Deus é o maior presente, a presença de Deus é a maior coroa, é o maior poder. E aí a segunda verdade, aqui no versículo 3, pois o supriste das bênçãos de bondade, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. A coroa de ouro, que é o símbolo da realeza, que é o símbolo do poder humano, mas o texto diz que ele foi satisfeito sim da presença, da graça de Deus, e que ele foi cheio, pleno da bondade de Deus. Querido, não existe coroa, não existe poder maior do que ser pleno, do que ser cheio da vontade, ou melhor, da bondade de Deus. É mais poderoso aquele que perdoa, não aquele que tortura. O que tortura, o que castiga, o que persegue, o que faz mal, ele pode ter o poder militar, ele pode ter o poder da pólvora, mas aquele que perdoa, ele tem o poder da bondade, ele tem o poder do amor. E isso só pode vir do alto, só pode vir de Cristo Jesus. Queridos, sigamos nesse mesmo intento de Davi, de nos enchermos, de nos alegrarmos da presença de Deus, e que o nosso grande poderio nessa geração não seja o militar, não seja o das armas, não seja o das riquezas, porque todos esses poderes passam, mas o amor e a bondade de Deus permanece para sempre. Que tenhamos em nossas cabeças uma coroa de bondade, de misericórdia, de graça. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.